E aí, turma? Vamos a mais uma aula de Física Geral Experimental 1, agora na semana 3. Vamos falar das forças e o princípio fundamental da dinâmica para um movimento retilíneo. Primeiramente, vamos falar das grandezas escalares e vetoriais. Uma grandeza escalar fica determinada quando se conhece a sua intensidade, que é um número acompanhado de uma unidade. 1 kg, 10 metros é um número e uma unidade. Uma grandeza vetorial fica determinada pela intensidade, que é um número positivo, acompanhado de uma unidade por uma orientação espacial, que é dada pela direção e o sentido. Então, a intensidade, direção e sentido. Como a gente vê aí na figura em rosa, por exemplo, do ponto A para o ponto C, além da intensidade 10, né, que como é junto com a escalar, pode ser 10 metros, tal, por exemplo, 10 quilômetros, mas tem também a direção, que é na direção horizontal, e no sentido para o lado direito. E na figura do lado direito, a gente pode representar isso em um gráfico cartesiano, até com dimensões ali, em escala, para a gente poder fazer as coordenadas dessa grandeza vetorial. Força é uma grandeza vetorial que se caracteriza após a ação de um corpo sobre o outro e que tem como efeito a deformação do corpo ou alteração da velocidade sobre a qual ela está sendo aplicada. Então, por exemplo, temos aí um trator puxando uma pedra. O P é o peso da pedra, ou seja, a força com que a Terra a atrai, né, para o centro da Terra. T é a força de tração transmitida pelo fio do trator até a pedra. Tem a direção do fio e sentido de puxar. N é a força normal aplicada pelo solo na pedra. Tem a direção perpendicular à superfície e o sentido de empurrar. Quer dizer, o sentido contrário ao sentido do peso, né? É o que faz a pedra não afundar no solo. E a FAT é a força de atrito aplicada pelo solo na pedra. Tem a direção tangente à superfície e sentido contrário ao deslizamento ou tendência. Quer dizer, é o que faz a dificuldade que tem um trator de puxar a pedra. Também, além do peso, é a força de atrito da própria superfície. Para a gente representar a resultante de uma grandeza vetorial, a gente tem que fazer pelo sistema de soma de vetores, através de uma linha poligonal. Então você vê o sistema de forças representado do lado esquerdo, são 3 forças diferentes puxando para direções diferentes. Então a gente tem a força F, a força G e a força K. Para a gente saber qual seria a resultante, né, qual seria uma força que representasse esse conjunto, esse sistema de forças, a gente tem que fazer a soma vetorial, que é a base de um vetor com a extremidade do outro vetor. Então você vê aí, a gente colocando pelo mesmo sentido, pela mesma intensidade, pela mesma direção. K, G e F. Tanto fazer K, G e F, ou F, G e K, dá no mesmo. A ideia é formar uma figura poligonal. E a soma da primeira com a última vai dar a resultante R. Você vê que no gráfico cartesiano, a gente pode representar essas forças em decomposição em relação ao eixo do x e do y. No lado esquerdo, a gente pode ver ali o vetor A, se você for decompor ele em x, ele tem 4 unidades para a direita desde a base. Você vai pegar a base e vai contar 4 unidades para a direita, e em y vão ser 5 unidades para cima, assim como acontece com B e com C. A resultante delas, você vê aí pelo lado direito, é aquilo, a extremidade de uma com a base da outra. A, B e C. E a resultante vai ser a soma da primeira com a última. E somando também as unidades em x e em y, as coordenadas da resultante S também vão ser iguais. O princípio da inércia é a primeira lei de Newton. Se um corpo está em repouso em relação à Terra, ele tende a permanecer em repouso em relação à Terra. Se o corpo está em movimento a uma determinada velocidade em relação à Terra, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme com a mesma velocidade em relação à Terra. A tendência de se manter em repouso ou em movimento retilíneo uniforme é chamada de inércia. Por isso, quando o corpo está a uma certa velocidade, pode-se dizer que sua tendência é continuar com ela por inércia. Inércia não é ficar parado, inércia é se manter do jeito que está. Se está parado, se mantém parado, se está em movimento, continua em movimento. Consequências do princípio da inércia. Para que um corpo em movimento inicie o movimento, é preciso aplicar uma ou mais forças, de modo que a resultante não seja nula, pois a tendência do corpo é ficar parado. Então, tem que ter uma resultante. E para que um corpo em movimento diminua ou aumente a velocidade, é preciso também aplicar uma força que a resultante não seja nula,
pois a tendência do movimento é continuar sempre no mesmo ritmo. Para que um corpo em movimento faça uma curva, é preciso aplicar uma ou mais forças também, de forma que a resultante também não seja nula, pois a tendência do corpo é permanecer em movimento retilíneo. Então tem que ser uma curva em ângulo, né, para que ele consiga fazer a curva. Princípio fundamental da dinâmica para o movimento retilíneo. Se um corpo está em movimento retilíneo acelerado ou retardado, a resultante das forças que agem sobre ele não é nula. O que a gente acabou de ver, né? É a segunda lei de Newton para o movimento retilíneo. Então, se o desejo é aumentar a velocidade do corpo, a gente tem que aplicar nele um sistema de forças cuja resultante seja no sentido do movimento. Tem que se imaginar que quanto maior a aceleração que se quer, maior a resultante que vai se precisar. E para diminuir, a resultante da força tem que ter a mesma direção, mas o sentido contrário do movimento. Também, quanto maior a necessidade de desacelerar, né, de diminuir a aceleração, maior a resultante é necessária, assim como freada brusca, por exemplo. Algumas definições aí: massa é a medida de inércia, ou seja, a medida de tendência do corpo em se manter em repouso, MRU. A resultante das forças que agem sobre um corpo em movimento retilíneo uniforme tem as seguintes características. A intensidade, a resultante R, é a massa vezes o módulo da aceleração, a direção a mesma na trajetória e o sentido o mesmo no movimento, caso seja acelerado, e contrário ao movimento, caso seja retardado. A unidade na SI é o Newton, que representa 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Vamos na massa. Primeiro, o objetivo é a gente fazer um mapa mental para a gente poder memorizar e compreender todo o conteúdo dessa unidade 3. Tá? São muitas definições, muitos conceitos, então vamos montar aquele mapa mental representando a figura central no meio e a partir daí expandindo o mapa mental, fazendo as devidas conexões e com frases curtas, né? Para a gente poder resumir e visualmente a unidade 3. Depois disso, a professora Natália pede para postar isso no Padlet, esse material, esse link com esse material está aí para vocês postarem o mapa mental que vocês fizeram, esse Padlet aí. Agora, alguns problemas. Primeiro problema: um corpo de massa 40 kg está em repouso numa superfície sem atrito. Após um determinado tempo, uma força de 120 newtons atua paralela à superfície, acelerando esse corpo por 10 segundos. Calcule a velocidade do corpo após passar do tempo. Dá um tempo para vocês fazerem, pausa o vídeo e depois a gente volta. O gabarito da primeira questão. Bom, o que é dado do exercício é que a força é de 120 newtons, a massa é de 40 kg, e ele quer saber a velocidade em tempo de 10 segundos. Como não tem atrito entre o corpo e a superfície, que é um dado do problema, a força aplicada, 120, é a própria força resultante. Então, se a resultante é igual a massa vezes a aceleração, 120 é igual a 40 vezes A. A é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E no tempo 10, né, partindo do tempo 0, sendo 0, e com o bloco partindo do repouso, velocidade 0 é igual a 0, movimento uniformemente variado, V é igual a V0 mais AT. V0 é igual a 0, então só sobrou AT. 3 vezes 10, 30 metros por segundo. Segundo problema. Um operário num canteiro de obras está içando uma caixa com materiais de construção para subir o material por 8 metros de altura. E ele leva 4 segundos e aplica uma força de 5.242,85 newtons. Calcule a massa da caixa, sabendo que ela parte do repouso e realiza movimento retilíneo uniformemente variado. E considera a aceleração da gravidade de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Faça o exercício e depois volta para o vídeo. Dado do exercício: MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade inicial é 0, ele parte do repouso. A força de tração é a mesma, é a força de 5.242,85 newtons. E temos também o peso representado ali, né? Força resultante é massa vezes aceleração e o peso massa vezes aceleração da gravidade. Se sai do tempo 0, vai até o tempo 4 segundos, e o bloco partindo do repouso, com um deslocamento de 8 metros, a gente tem as expressões S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. S0 é 0. V0 também é 0 sobre AT ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores, a gente vai ter que a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Ele diz que V0 é igual a 0 por causa do repouso. E a posição, ele sai do ponto 0 do chão e vai até a altura do prédio, que é 8 metros. Então, esse 0 é 0.
Continuando, no sistema em questão, temos que a força resultante é a força aplicada menos a força ou peso. Quer dizer, se aqui a gente tem uma tensão que está puxando para cima, essa tensão está vencendo o peso, então a tensão é maior do que o peso. Então, a força, né, menos o peso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Substituindo os valores, temos que a massa é 4,85 kg. Próximo problema. Um bloco de massa 5 kg encontra-se sobre um plano inclinado, conforme indicado na figura abaixo. Esse bloco desce o plano sob a ação da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, e o movimento sofre a ação de uma força de atrito de 35 newtons. Calcule todas as forças do sistema, o coeficiente de atrito dinâmico do plano e a força resultante da descida. Vamos calcular, depois volta para o vídeo. Bom, os dados do exercício. Massa igual a 5 kg, força de atrito 35 newtons, aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado. Calculando todas as forças que estão no sistema, que é o que ele pede, primeiro peso, massa vezes aceleração da gravidade, 49,05 newtons. A normal, vamos voltar aqui para o desenho. A normal, ela é perpendicular à superfície. E a superfície você vê que ela está angulada, ela tem um ângulo de 60 graus. Então, se você rebater o peso para o ângulo da superfície, a gente vai ter que rebater esse peso conforme o ângulo, né? Você vê que o ângulo de 60 está oposto pelo vértice com o outro lado em relação ao P. Então, a força normal, para ela ser igual ao peso, né, estando ele em equilíbrio, quer dizer que então a normal vai ser o peso vezes o cosseno de 60. Então, vai ser o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, e isso vai dar 24,525, né, que o peso a gente já tinha calculado antes. Sabendo que a força de atrito é 35 newtons, a gente tem que a força de atrito é o μ, coeficiente de atrito, vezes a normal. Como a gente já tinha achado a normal, substituindo na fórmula, 1,427 adimensional. Calculando a força resultante do sistema no movimento de descida, que a força resultante é o peso menos a força do atrito. Como está descendo, o peso é maior do que a força de atrito, então é peso menos força de atrito. A componente do peso na direção da força de atrito, né, o que a gente tinha visto aqui, a gente for fazer a componente, vai ser P seno de 60 menos 35. Substituindo os valores, a força resultante vai ser 7,48 newtons. Último exercício. Na figura abaixo, um lustre de peso A está pendurado por uma corrente presa a outras duas. Uma está presa no teto e outra à parede. Supondo a massa das correntes desprezível, encontre a tensão nessas correntes e em função do peso do lustre. Então, todas as respostas têm que ficar em função de P. Vamos tentar fazer. Bom, o sistema está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, ali no caso P, a gente não vai ter nenhuma força resultante, né? Então, a tensão que puxa o peso do lustre é igual ao peso do lustre, está parado, né? Então, não tem força para cima ou para baixo. T é igual a P. No nó, então, ali, o T1 né, é igual a P. O T2 vai ser igual ao T1, porque no nó também está no equilíbrio. O T3, ele está angulado também, está angulado com 60 graus. Sendo oposto pelo vértice, a gente vê que T3, em relação ao peso, vai ser o peso vezes, quer dizer, o T3 vai ser o peso dividido pelo seno de 60, porque o peso vai ser igual a T3 vezes seno de 60. E o T4 é a decomposição de T no X, né, para ser o oposto ao T4. T4 vai ser T cosseno de 60, né? Já que ele está oposto pelo vértice do outro lado, vai ser cosseno de 60. Então, igualando esses aí, a gente vai ter então que T1 vai ser o P, o T2 também vai ser o P, né? Porque é igual a T1, T3 vai ser 1,15P e T4 vai ser 0,575P. Temos exercícios para fazer ainda nessa semana, a entrega é dia 27 de maio, vamos preparando aí. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Até a próxima.